Que bom, nós estamos aqui mais uma vez para comentarmos aí de modo que possamos te auxiliar na lição de domingo. Domingo nós estamos aí fechando o trimestre da lição Betel, que é transformando as adversidades em cenário de milagres e vitórias. Estamos chegando aí na 13ª lição, para a glória de Deus, e nós temos acreditado que essas 3 lições foram sobremaneira abençoadora para as nossas vidas. Chegando aí ao seu término, fechando com chave de ouro, está falando de a lição 13, perseguido, mas não derrotado. Apóstolo Paulo, que fala isso na segunda carta aos Coríntios. Então o tema é perseguido, mas não derrotado. O texto de referência é 2 Coríntios 11, versículos 24, 25, 26, 27 e 30. Diz assim, eu vou ler só para a gente aquecer aí o nosso assunto. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas das vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto e em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Há um adágio bem popular que diz assim: falar de mim é fácil, quero ver ser eu. No quesito Paulo, é difícil falar de Paulo. Ser Paulo, então, é talvez quase impossível. Paulo talvez foi o maior desbravador do evangelho após Jesus. Paulo, que ele fez sozinho, formando discípulo, abrindo igreja, fundando igreja, formando líderes, estabelecendo líderes e colocando ali, não foi brincadeira. Que homem ousado, intrépido, corajoso, um homem que, como diz lá em Hebreus 11, a terra não foi digno de ter um homem como Paulo. E nessa lição, encerrando esse trimestre, e graças a Deus que Deus nos ajudou e nós chegamos até o fim deste, no próximo domingo após essa lição, inicia-se aí um novo trimestre. E aí nós temos aí a introdução, aqui nesta lição, nós veremos como Paulo foi um propagador do evangelho e como Cristo lhe deu forças para enfrentar as prisões, os açoites, as perseguições. Apesar de tanto sofrimento, Paulo não abriu mão da sua caminhada cristã. Paulo foi o cara, um homem com o interior forte, com uma força incomum. Paulo caminhou no evangelho. Então nós temos aí um chamado em meio à perseguição. Chamado em meio às perseguições. Paulo, ele foi um homem criado no pé de Gamaliel, que era o grande rabino na época. O seu avô foi um dos maiores rabinos, que foi o rabino Hilel. O avô de Gamaliel era Hilel. E Paulo cresceu nos pés desse rabino, Gamaliel, e ele foi formado ali, ele era fariseu, ele diz isso na carta que ele escreve aos Filipenses, ele diz que ele é fariseu, que ele foi fariseu e segundo a lei ele era uma pessoa irrepreensível. Então esse Paulo, ele acreditando que estava fazendo um favor a Deus,
ele sai a caçar crente, ele sai a perseguir crente, ele sai a pegar crentes para ceifar a vida deles, atribuindo isso um favor a Deus que ele estava fazendo. Como se nós fizéssemos alguns favores para Deus. Mas essa era a mente de Paulo anterior, e após a conversão, a mente de Paulo foi uma mente totalmente transformada pelo poder do Evangelho. Então, após todo esse trajeto, que ele sai para Damasco, para pegar os crentes lá em Damasco, que já estava fugindo também de Paulo, da perseguição, ele encontra ali Jesus, Jesus cerca ele, está lá registrado em Atos, no capítulo 9, Jesus cerca ele lá, derruba ele no chão, joga ele de cara no chão e chama ele para mudar de lado e vir para fazer a obra que agora é a obra de Jesus. E Paulo abraça esse evangelho de modo muito aguerrido e se torna o grande apóstolo dos gentios. Glória a Deus pela vida de Paulo, que hoje a gente lê as suas cartas, que são muito edificantes para nós. Então, uma transformação milagrosa. Então, quando Deus chama ele no caminho de Damasco, acaba a perseguição concernente a Paulo. Com todo o seu zelo que Paulo tinha de perseguir a igreja, o chamado de Paulo foi fundamental. É aquele negócio que Deus escolhe pessoas certas, para o lugar certo, para o momento certo. E para poder iniciar uma igreja gentílica, Paulo foi o nome escolhido por Deus. Ele sai de Jerusalém e há uma grande perseguição. Ele se estabelece ali em Antioquia da Síria e ali vira o quartel-general das missões do apóstolo Paulo, de Barnabé, de Silas, dos seus companheiros. Se estabelece ali em Antioquia da Síria. Eu não estou com um quadro aqui para a gente poder fazer o desenho, mas pega aquele mapinha do final da sua Bíblia, dá uma analisadinha aí, para você poder se situalizar conforme a geografia bíblica, que isso aí é importante para o seu entendimento do contexto da sua aula. Então, Deus encontra esse Paulo de modo milagroso, chama Paulo, resgata Paulo e traz Paulo agora para jogar no seu time. Isso aí se torna uma grande bênção para o Evangelho. Está lá em Atos capítulo 9, nós não vamos ler aqui para nós ganharmos tempo, mas esse é o Paulo que Deus chama ali e transforma ele no grande apóstolo, no maior missionário que a igreja já viu após Jesus. Então, qual é a sua missão? Era maior, sua missão era maior do que a sua dor. Sua missão é maior do que sua dor. O apóstolo Paulo é um exemplo de obreiro que cumpre sua missão mesmo num contexto de perseguição e desprezo. Ou seja, Paulo entendia que o chamado para fazer a obra de Deus era tão importante que ele sobrepujava, o chamado estava acima dos conflitos, acima das dores, acima das chicotadas, acima de tudo que fosse intempérie no período em que ele vivia. É claro que a gente tem que diferenciar hoje, porque há muitas coisas que a gente chama de obra de Deus que não são obra de Deus. Então a gente tem que pontuar o que é obra de Deus, o que é trabalho de igreja, o que é obra de Deus, o que é ativismo cristão. Há pessoas muito envolvidas com a igreja longe de Deus, há pessoas muito envolvidas com a igreja mortas espiritualmente. Então a gente precisa pontuar isso aí, porque pessoas, eu estou na obra de Deus, aí está perdendo a família. Eu estou na obra de Deus, envolvida na obra de Deus, está perdendo o esposo. Eu estou envolvido na obra de Deus, está perdendo o filho. Eu estou envolvido na obra de Deus, está perdendo a esposa, perdendo o casamento. Isso não é envolvimento com Deus. Vamos nos envolver com Deus, primeiramente, para depois a gente se envolver com a obra de Deus. Paulo era um homem que se separou após sua conversão, foi para a Arábia, ficou um período lá se preparando. Ele teve todo o seu processo para poder entrar na obra de Deus e entrar com uma ação com muita força no poder de Deus. Então, cuidado para a gente não confundir trabalho de igreja com obra de Deus
e de repente a gente começar a arrebentar as nossas vidas, a gente se arrebenta emocionalmente, se arrebenta emocionalmente, se arrebenta fisicamente. Muito cuidado com isso aí, saiba ponderar para você também não tropeçar nesse quesito acreditando que está fazendo a obra de Deus quando você não está fazendo nada da obra de Deus a não ser serviço de homens, humanos. Preste atenção nisso. Pega esse ponto de visão aí e pondera entre obra de Deus e obra de igreja, ok? A obra de Deus para Paulo era sumamente importante. A luz brilhou nas trevas, ou seja, Paulo, quando ele está indo a caminho de Damasco, há uma grande luz que toma conta, o cerca no caminho, quebra toda a arrogância de Paulo, quebra todo o orgulho, porque assim, quando o homem encontra Jesus, o ego dele é massacrado, o ego dele é amassado, o ego dele tem que perder lugar para Jesus. Ou seja, quando o eu ele não é negado, ele é automaticamente adorado. Todavia aqui, Paulo ele tem o seu ego massacrado por Jesus e esse massacre traz para Paulo uma nova vida. Ou seja, Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz: logo eu estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que hoje vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, olha só, logo eu estou crucificado. Crucificado com Cristo era a tônica de Paulo. Por isso que Paulo dizia, todo dia eu morro. Se todo dia eu morro para mim, se todo dia eu morro para o mundo, automaticamente eu ganho de Deus. Paulo foi o que foi justamente porque ele entendia essa mortificação para si e quanto mais tu morre para si, mais você vive para Deus. Então, quanto mais ele morria para si, morria para o mundo, mais ele vivia, mais ele recebia de Deus. E isso fez de Paulo o homem que foi. A gente não consegue entender muito essa tônica do morrer para nós, para recebermos de Deus. Mas Paulo, ele entendia bem isso. E você pode ter certeza, todas as vezes que você morrer para si, você vai receber mais do Senhor, porque essa é a lógica. E quando ele vê essa luz, que um homem em trevas vê a luz de Jesus, essa luz causa um impacto em Paulo, e esse impacto é justamente o que leva Paulo à conversão. E Paulo tem ali uma mudança radical em sua vida. Então nós vamos aqui para o 2:2. Diz assim, o socorro em tempo de crise. Nós estamos vivendo aí esse tempo de crise e nós estamos vendo que a crise ela é uma coisa que não vai sair do nosso entorno. Ela está contextualizada com a gente. Eu já disse isso aqui em outras matérias. Socorro em tempo de crise. No momento de crise e solidão, Deus enviou Barnabé, o filho da consolação. Gente, que Barnabé abençoou a vida de Paulo. Barnabé era o homem que depositou o que ele vendeu dos seus bens aos pés dos apóstolos para poder ajudar os necessitados. Barnabé foi um referencial e abençoou Paulo ricamente, que nós venhamos aprender com Barnabé e ser semelhante a esse homem no quesito de auxiliar e de ajudar uns aos outros. Paulo foi abençoado pela vida de Barnabé e Barnabé abençoado pela vida de Paulo, e depois eles criaram até uma parceria missionária. Crise política. Então nós temos aí no 2:1 a crise política, porque a perseguição tem acompanhado a história da igreja desde a sua fundação. E a igreja primitiva enfrentou diversas perseguições que ocasionaram a morte de muitos. Ou seja, quando o cristianismo chegou em Jerusalém, o poder político era muito forte. Roma era o poder político. E esse poder político gerou uma perseguição muito grande para a igreja. Por quê? Porque a igreja não reconhecia César como Senhor. A igreja não reconhecia César como Deus. A igreja reconhecia Jesus como o Senhor.
E essa crise que gerou neles foi justamente a fidelidade desses homens a Deus. Mas eles perseveraram e a vitória foi da igreja. Mas a igreja nasceu e ela chegou até nós debaixo de muito sofrimento, de muitos homens que foram fiéis a Deus. E nós temos que glorificar a Deus pela vida desses servos. Além da crise política, também tinha uma crise econômica, ou seja, era um dos piores males, um grande problema viver aquele período, porque havia também uma crise na economia que estava causando também problemas. Essa é a crise no Brasil, a crise no mundo, ela afeta todas as áreas. Então, se a gente tem uma crise, por exemplo, a crise econômica, que é um dos piores males que o ser humano pode viver, por exemplo, essa pandemia aí que nós estamos vivendo, tem afetado de modo geral todos nós. Quantas pessoas estão desanimando, quantas pessoas estão parando, quantas pessoas estão recuando, retrocedendo devido a esse período. Ou seja, esse período de crise para nós, no nosso contexto, ele está, na verdade, manifestando a intenção de muitas pessoas, a intenção de parar, a intenção de desistir, a frieza sendo externada, justamente por uma pandemia que, na verdade, ela revelou determinadas atitudes de muitas pessoas que já estavam com a intenção de não prosseguir, de não ir à frente, de retroceder na fé, aproveitando esse momento adverso. Aí nós temos também a crise espiritual, que aí vem um momento assim, de heresias muito forte, que tomava conta também da igreja, que acabava às vezes também se misturando no evangelho e teve que ter punho forte. Por exemplo, quando Paulo deixa Timóteo em Éfeso, ele diz para Timóteo que ele está deixando Timóteo em Éfeso para combater a falsa doutrina. Quando ele deixa Tito na ilha de Creta, ele faz a mesma coisa. Tito está indo para lá para poder combater a falsa doutrina, para poder endireitar o que está torto ali. É a expressão que ele usa para Tito. Então, essa preocupação com as heresias, com combater as heresias, já era do tempo de Paulo. E a preocupação de combater a heresia é o problema de dentro da igreja, porque o problema de fora era a perseguição, o problema de dentro é a heresia. A heresia é pior do que a perseguição, porque a heresia te deixa vivo e te afasta de Deus. A perseguição não, a perseguição, se você morre pela sua fé, você morre fiel e morre perto de Deus. Então eles tinham essa preocupação de combater essa heresia, essa crise espiritual. Essa crise espiritual, ela está até hoje no nosso meio, surge coisas novas, heresias novas, muitos modismos que a gente tem que ficar atento, sempre sendo como a igreja de Bereia, de Atos capítulo 17, versículo 10 e 11, conferindo nas escrituras se essas coisas são assim mesmo. Não importa quem falou, tem que estar nas escrituras. Não importa quem cantou, tem que estar nas escrituras. Não está nas escrituras, não abrace a ideia. As escrituras, elas são a mola mestra do evangelho. Spurgeon já dizia, não é a igreja que determina o que a Bíblia ensina, é a Bíblia que determina o que a igreja ensina. Essa é a metodologia de Deus para nós. Então nós vamos aqui para o 3.1. 3.1 vai dizer que a provisão de Deus em tempos difíceis. Temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Assim como cuidou do povo de Israel no deserto, Deus cuidou de igual modo de Paulo. Assim como Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, como diz os Salmos, tem nos perseguido, nos acompanhado todos os dias da nossa vida. Então, 3.1 diz assim, devemos confiar no Senhor. Claro, devemos confiar no Senhor. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, o homem que confia no Senhor, ele é feliz, ele acredita em Deus, ele não acredita no seu braço.
Como disse Jeremias no capítulo 17, no versículo 5, o profeta diz que maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Quem confia em si, que é o que o texto está dizendo, automaticamente, se você confia em você mesmo, você não precisa de Deus, ou seja, é a sua força que te faz conquistar, é a tua força que faz você chegar até onde você chegou, então você não precisa de Deus. Então Jeremias ele vai continuar e vai dizer que o homem, que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então se maldito é o homem que confia no homem, feliz é o homem que confia no Senhor. Porque o homem que confia no homem, Jeremias vai dizer que ele vai ser como uma planta do deserto. Ele não vai nem sentir quando vier o calor, ele vai pagar, ele vai penar com esse calor. Já para quem confia no Senhor, ele vai ter certeza que até no tempo da sequidão, ele irá dar fruto, como está lá nos Salmos primeiros. Então a gente fica atento com isso aí e não vamos perder o foco da nossa confiança em Deus, não vamos deixar ela se abalar, vamos nos manter firmes aí em Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não é a peste, não é a fome. Paulo disse que quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Então não tem nada para nos separar, nós somos do Senhor. Isso basta para nós. Então, não deixa que nada te separe. Fala, sair por causa disso. Não, não pode nada te separar do amor de Cristo. Não é a fome, não é a espada, não é a nudez, não é o corona. Se o corona te pegar e te levar, você vai para Deus. Mas nada pode nos separar do amor dele. Então, nós estamos aqui firmes nesse amor. É esse amor que nos constrange e nos faz prosseguir na fé. Então vamos aqui, não deixe o medo destruir seus sonhos. O medo te paralisa. O medo te engessa. O medo é obra do pecado. Quando Adão e Eva pecou, eles se escondem. É a primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia. E quando Deus chama eles ali em Gênesis 3, Adão diz assim, eu ouvi a sua voz soar no jardim e me escondi porque tive medo. Medo é obra da carne. É natureza pecaminosa. Todavia, o medo em si também é um dispositivo de segurança. Então, o medo excessivo te prejudica. Mas não ter medo também te prejudica. Por exemplo, o medo de entristecer o Espírito Santo é um bom medo. O medo de pecar e se afastar de Deus é um bom medo. Então o medo é um dispositivo de segurança que acabou sendo acionado dentro de nós. Ele é algo utilizado que é acionado quando a gente precisa. Agora, o medo excessivamente, aí ele já é prejudicial. Então, não deixa o medo te destruir. Porque o medo, ele acaba te inibindo, te engessando, ele acaba ofuscando a sua visão de Deus. Lembra de Saul e Davi? Saul não queria ir, os soldados também não queriam ir. Por quê? Com medo do tamanho do gigante. Ou seja, eles olharam tanto o problema que o problema ofuscou a visão deles em relação a Deus. Mas chegou Davi ali ousado, corajoso e tomou conta da situação e Deus deu vitórias por meio de Davi. Então tem situação que você não pode, você tem que enfrentar, você tem que ir diante dela e se impor. Mas tem momentos que o medo vai ser um dispositivo acionado para te segurar, para te privar de alguns males. Então fica atento e saiba aí quando o medo está sendo positivo para a sua vida e quando o medo está sendo negativo. Medo de arriscar, por exemplo, acaba sendo uma coisa negativa. Porque se você não se arrisca, você nunca sabe se aquilo ali iria dar certo. Então a gente tem que ficar atento nisso para a gente poder avaliar direitinho, para a gente entender se o medo não está nos destruindo.
minando a nossa força, ofuscando a nossa visão de Deus e esfriando a nossa fé. Não deixe o medo te destruir. O medo é uma expressão emocional própria do ser humano. Sim, Paulo não se deixou levar por motivos infundados para realizar a obra de Deus. Então, se aplica na obra de Deus. Avance na obra de Deus. Creia que Deus é com você. Busque a Deus e faça a diferença por onde você passar com Deus. Então nós vamos concluir aqui essa lição, essa pré-aula, com vista a uma melhor compreensão. Há de se dizer que os dias de Paulo não eram melhores do que os dias de hoje, mas podemos afirmar que Paulo superou as suas crises, buscando refúgio em Deus. Devemos de igual modo possuir a fé necessária para descansarmos no Senhor. Descansa no Senhor. Há um hino que diz: o seu trabalho é descansar no Senhor. Descansa no Senhor, espera nele, mas lembre-se, vá e faça a obra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima pré-aula, já na próxima lição, ok? Não esqueça de compartilhar, comentar, aperta aí o sininho, se inscreve, dá um like e compartilhe, comente. De repente você tem um assunto aí que você gostaria de ouvir, comente aí, dê uma sugestão para que a gente possa estar, de repente, aí preparando esse assunto para uma futura abordagem. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Um beijo no coração. Fica com Deus.